Os setores da Associação Mato Grossense dos Municípios atuam de forma integrada para que os serviços sejam oferecidos de maneira eficiente. O principal objetivo da Central de Projetos é apresentar um atendimento de qualidade aos municípios, contribuindo para o desenvolvimento regional. Os profissionais elaboraram projetos em diversas áreas que asseguram investimentos na execução de obras em todas as regiões. Para aprimorar o trabalho e dar maior agilidade aos projetos, a AMM firmou uma parceria com o Instituto de Assistência de Desenvolvimento, IAD. Nos últimos anos, foram elaborados 4.902 projetos, gerando uma economia de mais de 21 milhões de reais para as prefeituras. A coordenação jurídica, além do trabalho de caráter orientativo e preventivo, atua de forma eficaz na recuperação de receitas e na defesa dos direitos dos municípios. A equipe supriu a demanda, socorrendo os gestores em ações pontuais. O resultado foi a emissão de muitos pareceres e serviços jurídicos executados, como defesas, recursos, acompanhamento processual e em audiências. Foram 1.064 atendimentos presenciais e mais de 7.000 por telefone. O trabalho resultou em uma economia de quase 20 milhões de reais aos municípios. Por meio da coordenação de relações institucionais, o fortalecimento das relações com os poderes e entidades garantiu a realização de um trabalho integrado. As parcerias possibilitaram a melhoria do atendimento aos municípios. A gerência técnica e operacional acompanha a situação dos repasses constitucionais, os convênios, sistemas SICONV e SIGCOM. Informa os gestores sobre a arrecadação de receitas, orienta sobre a prestação de contas, termos aditivos, elaboração do índice de participação, além de outras. Os atendimentos geraram uma economia de mais de 7 milhões de reais para os municípios. O apoio é suporte na manutenção da regularidade de certidões junto aos órgãos de controle e de regulação. Acompanha a situação dos municípios e assessora os gestores no encaminhamento de consulta aos sistemas CIAF, CALC e CADIM. Acompanha a situação com os órgãos conveniados. Os atendimentos registrados resultaram em uma economia de mais de 2 milhões de reais aos municípios. A capacitação dos servidores municipais é uma das prioridades desta gestão. A AMM ofereceu cursos de formação técnica e oficinas em áreas essenciais como elaboração do PPA, LDO e LOA, além de contratos, controle, licitações e formação de pregoeiro. As capacitações resultaram em uma economia de mais de 2 milhões de reais para as prefeituras. O Jornal Oficial se consolidou como uma das principais ferramentas para os municípios, com economia, eficiência e praticidade. As prefeituras, câmaras, consórcios de desenvolvimento econômico e também de saúde publicam os seus atos oficiais. Os atos sobre a administração da AMM também são publicados no jornal e disponibilizados no portal Transparência da entidade. O jornal, que tem o respaldo do Tribunal de Contas, garantiu uma economia de 127 milhões de reais, com quase 450 mil publicações. A coordenação administrativa e financeira buscou consolidar uma gestão eficiente com medidas de controle de gastos. Atenta aos melhores resultados, implementou mudanças e inovações na área de gestão de pessoas. E para atender os municípios, investiu em tecnologia, com a aquisição de novos equipamentos, móveis, monitoramento e segurança do prédio. Outra medida foi a renovação da frota de veículos da entidade, sendo um para atender os prefeitos em Brasília. Nesse período, a AMM investiu mais de 2 milhões em estrutura para aprimorar a prestação de serviços.
A reforma do prédio da AMM foi uma das principais realizações da gestão. Devido a um rigoroso controle de gastos, a execução do projeto foi possível, com recursos do próprio orçamento. O investimento garantiu uma estrutura mais adequada à prestação de serviços. O prédio passou a contar com um espaço físico mais amplo, harmônico e acolhedor para os prefeitos e visitantes, além de oferecer melhores condições de trabalho aos colaboradores. O setor de comunicação tem como objetivo dar visibilidade às ações da AMM e dos municípios. Além da assessoria de imprensa, o setor elabora produtos de comunicação. Modernizou o site com mais espaço para os municípios e outros conteúdos. As redes sociais são bem utilizadas para divulgar ações e ampliar a interação com o público. E para disseminar as bandeiras municipalistas, a AMM priorizou a comunicação com a sociedade por meio das campanhas publicitárias. Elas abordaram a situação vivenciada pelos gestores com o transporte escolar, saúde, FETAB, a crise financeira, a necessidade de mudança da Lei Candir e do Pacto Federativo. Olá, vocês saberiam me dizer quantos médicos, enfermeiros e técnicos de saúde trabalham aqui nessa unidade? Senhora, sabe quanto a prefeitura recebe do governo para manter tudo isso aqui funcionando? Apenas R$10.200 por mês, enquanto o salário de um médico custa em média 20 mil. O resto, quem banca é a prefeitura, que é obrigada a gastar mais do que recebe. Saiba mais. Associação Mato Grossense dos Municípios. Quando a sua prefeitura não recebe os recursos que precisa, todos sofrem as consequências. Nos últimos anos, os repasses estaduais e federais aos municípios mato-grossenses vêm sofrendo sucessivas quedas. E com a crise econômica, ficou ainda mais difícil concluir obras, fazer investimentos e honrar os compromissos. Valorize o trabalho da sua prefeitura. Somente com o seu apoio, podemos reverter essa situação. Com a Lei Candir, que desonera o ICMS para a exportação de produtos, Mato Grosso deixa de arrecadar bilhões em impostos. Isso acarreta em menos recursos para educação, saúde e serviços. O projeto de Lei Federal 288, articulado pela AMM, exige que o governo aumente o repasse do FEX para 4,5 bilhões de reais, corrigindo o rombo e dando condições para que o Estado e os municípios voltem a crescer. Apoie esta iniciativa, Associação Mato Grossense dos Municípios. O trabalho das prefeituras é o que mais impacta na vida do cidadão. E mesmo tendo tantas atribuições, é o que menos recebe recursos. Os municípios ficam com apenas 18% do que o governo federal arrecada. Você acha justo? A AMM defende um novo pacto federativo que destine 35% dos recursos aos municípios. Faça parte deste movimento. Cobre de seus representantes no Congresso Nacional um novo pacto federativo. A Associação Mato Grossense dos Municípios. Mas a atuação da AMM não se resume apenas à prestação de serviços técnicos. A entidade atua junto ao Governo do Estado, TCE, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público e outros órgãos. Para assegurar os repasses nas áreas da saúde e da educação, foram realizados muitos encontros e reuniões para rever os valores no transporte escolar e dar outros encaminhamentos com o governo estadual. Uma das primeiras medidas foi uma ação impetrada no Supremo Tribunal Federal para viabilizar o repasse de recursos do FETAB, que já soma a transferência de 870 milhões para investimento em infraestrutura nos municípios. Em Brasília, a AMM se mobiliza para garantir avanços. Em conjunto com outras entidades municipalistas, contribuiu para concretizar o repasse de 36 milhões de reais de auxílio financeiro, 85 milhões de reais da repatriação e mais 100 milhões de reais referente a juros e multas. A luta pela liberação do FEX é constante e assegurou às prefeituras 328 milhões de reais. O acréscimo de 1% do FPM nos meses de julho e dezembro também representa um importante reforço no orçamento dos municípios, que receberam 209 milhões de reais em repasses do fundo nos meses de julho e 279 milhões de reais nos meses de dezembro. Com o objetivo de assegurar novas conquistas, a AMM trabalha pela aprovação do projeto que prevê uma compensação mais justa das perdas com a Lei Candir.
A associação também lidera os prefeitos em mobilizações nacionais, como a Marcha, promovida pela CNM, e outras ações do movimento municipalista.